Olá, meu nome é Suzana Márcia Marangoni, sou doutoranda em Agronegócio e Desenvolvimento pela Unesp de Tupã. Vou apresentar o trabalho intitulado Políticas Públicas no Combate ao Desperdício de Alimentos no Brasil, que foi desenvolvido em parceria com a minha orientadora, professora doutora Andréa Rossi Scalco. De acordo com a FAO, 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019, um número que aumentou drasticamente com a pandemia do coronavírus. Além disso, 3 bilhões de pessoas não podem pagar por uma dieta saudável. Na contramão, o mundo desperdiça cerca de 1,6 bilhão de toneladas de alimentos por ano, de acordo com o Boston Consumer Group. As perdas e desperdícios de alimentos ocorrem ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Estima-se que cerca de 80% do que se perde de alimentos no mundo ocorre em 3 fases das cadeias produtivas, sendo 24% na produção, 24% no armazenamento e 35% no consumo. O restante se divide em processamento e embalagem, 4%, e distribuição e comercialização de alimentos, 12%. Para lidar com esse problema, a Organização das Nações Unidas, ONU, definiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, em Assembleia Geral, determinando um plano de ação a ser perseguido por todo o planeta, visando a erradicação da fome, o objetivo de desenvolvimento sustentável número 2, que serve como princípio básico para nortear práticas de combate às perdas e desperdício de alimentos no Brasil e no mundo. Já o outro objetivo de desenvolvimento sustentável de número 12 busca assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, sendo uma das metas a redução da metade do desperdício de alimentos per capita no mundo em nível de varejo de consumo, além da redução das perdas de alimentos ao longo da cadeia de produção e suprimentos, incluindo as fases de pós-colheita. O Brasil se comprometeu com essa meta em reduzir pela metade o desperdício de alimentos global per capita no âmbito varejista e consumo final, além de diminuir as perdas de alimentos no decorrer da cadeia produtiva e de suprimentos. Isso fez com que a questão sobre perdas e desperdício de alimentos se tornasse prioridade para a agenda política nacional. Sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil descarta cerca de 37 milhões de toneladas de alimentos por ano, segundo a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, enquanto 125,6 milhões de brasileiros sofrem insegurança alimentar, que ficou ainda agravado pela redução da renda das famílias em razão da pandemia Covid-19, que se alastrou mundialmente. Apesar da situação, o Brasil carece de políticas públicas e legislação direcionadas à perda e desperdício de alimentos. A legislação brasileira não prevê nenhuma lei que obrigue as empresas a doarem alimentos para amenizar o problema da insegurança alimentar no país. Diferente de outros países como da América Latina e Caribe, como Argentina, Colômbia, El Salvador, México, Panamá e Peru. No Brasil, não há uma definição de autoridades responsáveis por doações de alimentos, nem estabelecimento do dever de doar, de adotar políticas públicas de planejamento e monitoramento de doações, e nem coletas de dados e publicação de informações a respeito do tema, segundo a FAO. Apesar do assunto ter finalmente entrado para a agenda brasileira, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o país ainda precisa superar os problemas e procurar análises mais profundas e sistemáticas a respeito de perda e desperdício no Brasil para se entender as causas do problema, para que seja possível a concepção de estratégias e definição de metas. Frente a essa situação, este trabalho tem como objetivo compreender melhor o estado atual da legislação brasileira no combate ao desperdício de alimentos no país. Para tanto, foi realizada uma pesquisa documental a partir de consulta à legislação brasileira, buscando leis e projetos de leis voltados à redução do desperdício de alimentos no Brasil. Como resultados de discussão, foram encontrados 41 projetos de lei, e destes apenas 9 estão em tramitação, aos quais foram apensados outros 23 projetos de lei, de acordo com a semelhança de suas propostas. Por exemplo, o projeto 4.747 de 1998, conhecido como Projeto Bom Samaritano, que tramita no Congresso desde esse ano, 1998, tem outros 3 projetos de lei a ele apensados. O último andamento registrado nesse projeto ocorreu em 22 de maio de 2019, com a apresentação do requerimento interno da Câmara dos Deputados para a inclusão na ordem do dia por sua antiguidade e importância, e aguarda até hoje.
Foi encontrada uma única lei em vigor, a Lei Ordinária 14.016, de 23 de junho de 2020, que incentiva e autoriza as empresas, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e até mesmo hospitais e outros estabelecimentos afins a fazerem doações de alimentos excedentes para pessoas em situação de vulnerabilidade e de risco alimentar no país, devido à situação causada pelo Covid-19. Apesar dessa nova lei, que isenta a responsabilidade do doador e do intermediário em relação aos alimentos doados, desde que não seja comprovado o dolo, observa-se que as instituições ainda relutam em praticar tais ações, conforme estudo realizado pela Consultoria Legislativa do Senado Federal. Assim, percebe-se que o gargalo da legislação brasileira em relação à doação de alimentos reside na punição civil e criminal aos doadores de alimentos, o que prejudica a promoção da segurança alimentar e o combate ao desperdício no Brasil. Aqui nós temos um quadro com os projetos que estão em tramitação no Congresso, falando do primeiro, aí é o projeto Bom Samaritano, já foi citado, e os demais projetos a nível de informação, que tratam cada um de um objetivo específico dentro da questão da causa de evitar desperdícios no país. Né? Como considerações finais, percebemos que o desperdício de alimentos no país impacta econômica, ambiental e socialmente o país, embora sejam os maiores produtores de alimentos do mundo. Há iniciativas legislativas no Brasil, o que se comprova com os vários projetos de lei ainda tramitando, que nós falamos, ou que já estão arquivados no projeto, no Congresso ou no Senado Federal. No entanto, falta uma maior efetividade na aprovação desses projetos de lei e consequente regulamentação da responsabilidade civil e criminal na doação de alimentos, sejam os doadores ou os intermediários, que acaba sendo o principal entrave para que as empresas e outros tipos de instituições possam realizar as doações de alimentos. Visto que é uma função das políticas públicas elaborar diretrizes para tratar ou resolver problemas públicos, tem-se no Brasil a urgência de agilizar o avanço legislativo que realmente impacte a situação do desperdício de alimentos, insegurança alimentar e atenda ao direito humano à alimentação adequada. Destaca-se a existência de uma única lei, recente ainda, que apenas autoriza e não obriga as doações por parte das empresas e outras instituições, como acontece em outros países. No entanto, o primeiro passo já foi dado. O projeto de lei 2.874 de 2019, em tramitação ainda, propõe essa obrigatoriedade de doações por parte de supermercados e afins. Percebe-se, portanto, a urgente necessidade na solução do problema, ainda agravado pelo Covid-19, e para não só cumprir o compromisso do Brasil em relação ao alcance dos objetivos da Agenda 2030, mas também mitigar a fome e a insegurança alimentar que assolam o país. Aqui nós temos as referências utilizadas e agradeço muitíssimo a atenção.